dentro da tradição e para muitos teólogos e pesquisadores, não resta dúvida. De fato, foi João, o discípulo de Cristo, quem escreveu o livro de Apocalipse. Os que acreditam que foi o discípulo João destacam o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Ou seja, na opinião mais tradicional, o autor do livro de Apocalipse é o discípulo João, o mesmo João que escreveu o quarto evangelho e as 3 cartas ou epístolas. De qualquer maneira, o livro de Apocalipse também era uma maneira de levar esperança aos novos cristãos que estavam sendo perseguidos. Já fazia cerca de 60 anos que Cristo tinha morrido e ressuscitado, e muitos crentes estavam na expectativa da volta de Jesus. Sendo assim, o livro de Apocalipse também era uma forma de incentivar e manter as igrejas firmes diante das tribulações. Como sabemos, o livro de Apocalipse foi escrito num estilo repleto de imagens e símbolos. Imagens de bestas saindo de um abismo, do mar e da terra. Monstros e figuras estranhas surgem na visão do apóstolo João. E aqui é muito importante destacar: no livro de Apocalipse não aparece a figura ou pessoa de qualquer anticristo. A figura do anticristo só aparece nas cartas de João, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vale destacar que na primeira carta de João, ele escreve anticristo no plural, ou seja, não haveria apenas um anticristo, mas vários anticristos. Inclusive, João aponta que vários anticristos já existiam entre eles naquela época. Também podemos encontrar uma referência mais ou menos explícita quando o apóstolo Paulo escreve sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. No entanto, no livro de Apocalipse, podemos encontrar, além das bestas, uma ênfase, um destaque maior para a figura do dragão e do falso profeta. Por isso, parece um pouco estranho que alguns líderes cristãos em nossos dias falem muito mais do anticristo do que do falso profeta e das bestas. A palavra anticristo significa todos aqueles que negam a Cristo. O próprio imperador, na época do apóstolo João, era considerado um anticristo. De qualquer forma, o propósito deste vídeo, por enquanto, não é falar sobre a figura do anticristo, principalmente porque essa figura não aparece no livro de Apocalipse. De acordo com os intérpretes da Bíblia, toda essa linguagem figurada e cheia de símbolos não era tão difícil de entender para os leitores daquele tempo. Ou seja, o que hoje para nós é difícil de compreender, para os crentes da época de João, a linguagem não era tão estranha. Era muito importante que os governantes romanos não conseguissem entender o que estava escrito no livro de Apocalipse. Alguns teólogos e estudiosos defendem a ideia de que todos os símbolos e linguagem figurada era uma forma de impedir que os romanos conseguissem decifrar a mensagem e as profecias de Cristo para as igrejas. O autor de Apocalipse viveu e morreu dentro da sua cultura judaica. Depois da morte dos principais discípulos de Jesus, João foi escolhido por Cristo para escrever as cartas para as igrejas. No texto existem exortações para as igrejas da época, mas também encontramos profecias sobre os últimos dias, sobre o fim dos tempos. Encontramos imagens estranhas no texto. O dragão, as bestas e o falso profeta são figuras que aparecem constantemente dentro do Apocalipse.
mas é Jesus Cristo a pessoa mais importante. A grande mensagem no último livro da Bíblia Sagrada é que as profecias vão se cumprir ou já estão se cumprindo. A grande profecia do livro de Apocalipse é que esse mundo, como conhecemos, vai terminar, vai chegar ao fim. É o fim da história humana. Mas também marca um novo início para todos aqueles que tiveram fé no Evangelho de Cristo, que sofreram por amor ao seu nome. Os eleitos de Deus que herdarão a nova terra e o novo céu. A volta de Jesus também será o tempo do juízo final. Todos serão julgados. E o fim deste grande julgamento será a bênção para os fiéis, a vida eterna para os crentes. Por outro lado, o castigo eterno para os ímpios que rejeitaram ao Evangelho de Cristo. Toda glória e honra ao Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.